9 corpos mutilados na neve, pele alaranjada, olhos e línguas arrancados, roupas emitindo altos níveis de radiação e um governo desesperado para apagar provas. A versão oficial diz que eles morreram de frio, mas os arquivos reais contam uma história de horror e um acobertamento que dura até os dias de hoje. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Carolzita Tavares e hoje nós vamos mergulhar de cabeça no maior e mais sombrio mistério da União Soviética, o incidente do Passo Dyatlov. Mas antes de abrirmos esses arquivos confidenciais, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like e principalmente ativem o sininho de notificações. É de graça para vocês, mas ajuda gigantescamente o nosso canal a crescer e trazer cada vez mais mistérios para desvendarmos juntos. Já ativou? Então vambora! Tudo começou em janeiro de 1959. Um grupo de 10 amigos, quase todos estudantes do Instituto Politécnico dos Urais. Eles decidiram fazer uma expedição de esqui cross-country. O objetivo era chegar à montanha Koletskiakel, que no idioma do povo nativo Mansi significa, curiosamente, montanha morta. O líder do grupo era Igor Dyatlov, um homem experiente. Eles eram fortes, preparados e sabiam sobreviver no extremo. Mas logo no início, algo estranho aconteceu. Eram 10 integrantes, mas 9 seguiram viagem. Yuri Yudin desistiu no meio do caminho e a justificativa oficial, ele relatou uma dor insuportável no nervo ciático e alguns problemas nas articulações, o que o impossibilitou de continuar a jornada. Só que alguns rumores nos bastidores surgiram e contaram uma historinha meio diferente. Pessoas próximas de Yuri disseram que ele não estava doente. O que disseram é que ele tinha tido uma premonição, um pressentimento sombrio e sufocante de que se ele subisse aquela montanha, ele jamais voltaria. Esse nervo ciático salvou a vida dele, mas selou o destino dos outros 9. A verdadeira anomalia dessa expedição, ela não estava no clima, mas sim em um dos integrantes. Eu falei para vocês que eram estudantes, certo? A maioria sim, mas havia um homem adicionado ao grupo de última hora, Semyon Zolotaryov. Semyon, ele não era um estudante, ele tinha quase 40 anos, que também era quase o dobro daquela galera ali. Ele era um ex-militar, um homem endurecido, cheio de segredos e tatuagens misteriosas pelo corpo, incluindo símbolos e letras que não faziam o menor sentido e que nunca foram decifradas. Rumores fortíssimos apontam que Semyon era, na verdade, um agente infiltrado da KGB em uma missão secreta ali na montanha. Se prepare, porque a história de Semyon fica ainda mais bizarra. Décadas depois, a família dele exigiu a exumação do corpo para testes de DNA e sabe o que eles descobriram? A arcada dentária do corpo no túmulo não batiam com os registros de Semyon. O homem enterrado com o nome dele ali, talvez nem fosse ele. Teria o verdadeiro agente escapado e deixado um sósia para trás? Guardem bem essa informação aqui. O pesadelo atingiu seu ápice na noite de 1º para 2 de fevereiro de 1959. Foi exatamente nessa madrugada, sobre um frio congelante, que o grupo de Dyatlov desapareceu sem deixar rastros. As semanas se passaram e o grupo não deu nenhum sinal de vida. Oficialmente, as buscas só começaram no final de fevereiro. Mas aqui começam as rachaduras da possível mentira soviética. Documentos vazados e depoimentos de moradores locais revelaram que a busca real foi feita por militares de alto escalão e que começou muito antes da busca oficial. Eles chegaram lá primeiro para limpar a cena, recolher evidências e montar, digamos que, um teatro. Quando os voluntários finalmente encontraram a barraca abandonada na neve, o governo afirmou que os estudantes, tomados pelo pânico por uma suposta avalanche naquela noite de 1º de fevereiro, rasgaram a tenda de dentro para fora para fugir na escuridão a 30 graus negativos, quase que sem roupa. Só que peritos independentes analisaram fotos da fibra do tecido e descobriram a verdade aterradora. O rasgo ele foi feito por alguém do lado de fora. Eles não estavam tentando sair. Alguém ou alguma coisa os encurralou lá dentro, rasgou a barraca e os obrigou a correr para a morte.
Seguindo as pegadas dos estudantes, as equipes chegaram a um imenso pinheiro na orla da floresta e a cena encontrada ali desmonta qualquer teoria de avalanche. E lá estavam os primeiros corpos vestidos apenas com roupas de baixo. A árvore acima deles tinha galhos quebrados e arranhões profundos no tronco, a quase 5 metros de altura. E por quê? A perícia encontrou restos de casca de árvore debaixo da unha deles. Eles escalaram aquela árvore no puro desespero, esfolando os próprios dedos na madeira. Eles não estavam fugindo do frio, estavam tentando fugir de algo que estava lá embaixo no chão. E ainda tem mais, muitos teóricos defendem que aquele local perto da árvore era realmente o verdadeiro acampamento deles, e não a encosta exposta da montanha. A barraca teria sido movida pelos militares apenas para despistar. A prova mais macabra de que houve uma ação humana ou algo pior está nos corpos. Os pulsos de alguns deles apresentavam marcas claras, ferimentos de contenção, indícios fortíssimos de que eles foram amarrados. Quando encontraram o resto do grupo em uma ravina, o estado dos corpos calou os investigadores. Crânios esmagados e costelas quebradas com uma força de uma colisão a 80 km por hora, mas sem ferimentos externos. O detalhe mais perturbador de todos foi que alguns dos membros eles tinham os olhos faltando e a língua. O governo disse que aquilo teria sido animais comendo os restos, mas os cortes eles eram precisos. Nenhum animal arranca uma língua intacta, deixando o rosto sem marca de morrer. As roupas recuperadas dos corpos começaram a apitar nos laboratórios. Elas estavam impregnadas com níveis assustadores de radiação. Além disso, as testemunhas do necrotério relataram que a pele dos jovens estava tingida de um tom alaranjado, quase artificial. E os cabelos deles também tinham ficado grisalhos da noite para o dia. Avalanche não causa radiação e frio não pinta a pele de laranja. Quando chegou a hora do enterro, a KGB entrou em ação. O governo tentou forçar as famílias a enterrarem seus filhos em caixões lacrados de zinco, longe de Ekaterimburgo, no anonimato. As famílias lutaram e conseguiram um enterro na cidade, mas sob forte vigilância. Agentes do Estado se aproximaram dos pais no funeral, no meio do luto, e deram um aviso claro. E eles falaram no ouvido de cada um: parem de fazer perguntas, aceitem o que dissemos. E se tentarem descobrir o que aconteceu na montanha, as consequências serão graves. O que de fato os matou? As teorias são tantas quanto o número de mistérios. Alguns dizem que eles foram mortos por um Yeti, e outros dizem que naquela mesma noite trágica de 1º de fevereiro, em acampamentos vizinhos, trilheiros relataram ter visto esferas laranjas gigantes e brilhantes cruzando o céu da montanha. Teriam os estudantes flagrado um teste de uma arma super secreta soviética? Ou teriam eles visto algo que não era daqui da Terra? E é claro, temos Semyon Zolotaryov. Há quem acredite que ele foi lá para fazer uma troca de informações com espiões estrangeiros, ou para testar armas químicas que deram errado. E quando a situação saiu de controle, o Esquadrão da Morte agiu e limpou a cena, torturando quem resistiu. E até hoje o caso Dyatlov permanece tecnicamente resolvido pela Rússia como uma força da natureza, mas moralmente e cientificamente sem solução. E o pior, quem ousa mexer nesses arquivos hoje em dia, ou quem ousa questionar a versão oficial da Rússia, é literalmente cortado pela raiz e desacreditado ou ameaçado. O segredo da Montanha da Morte está guardado a 7 chaves. 9 vidas apagadas, provas plantadas, um acidente fantasma e um silêncio forçado que ecoa pelas montanhas geladas há mais de 6 décadas. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha que rasgou aquela barraca pelo lado de fora? Uma experiência alienígena, a fúria da KGB ou há algo mais antigo e maligno dormindo nos Urais? Deixe sua teoria bizarra aqui nos comentários, porque eu vou fazer questão de responder cada uma delas. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, a hora é essa. Se inscreva no meu canal, Carolzita Tavares, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Fiquem de olhos bem abertos, obrigada pela companhia de vocês, meus amigos, e eu espero vocês no próximo vídeo.